Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Bem-vindo ao programa Nova Vida, programa da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Silvio de Oliveira e hoje nós temos um convidado especial, um recém-conciliado do ministério da nossa igreja, a Igreja Batista Nova Vida, pastor Eduardo. Tudo bem, pastor? Tudo bom, pastor Silvio. Agradeço a oportunidade de podermos estar aqui. Sim. Mais uma vez nesse programa. Agradeço também aos telespectadores que estão nos assistindo, que da mesma forma que seremos abençoados com essa conversa, que Deus esteja abençoando a vida de cada um que está nos assistindo. Com certeza, pastor Eduardo, e hoje o tema é muito bom, fala de criança. Hoje o tema do nosso programa é Jesus e as crianças, que está aqui também no Evangelho de Mateus. Eu poderia ler, por gentileza, Sim. pastor? Mateus 19, os versículos de 13 a 14, que diz assim, depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Interessante, pastor Eduardo, que esses dias tão difíceis que o mundo está passando, a palavra ensina muito sobre a criança. O Salomão, quando ele escreve lá em Provérbios, ele diz, ensina a criança o caminho que deve andar, quando for grande não se desviará dele. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem assunto para todas as faixas etárias, desde criança, até do ventre da mãe. Né? Davi disse lá no Salmo 139, ele diz assim que no ventre da mãe, Deus formou ele. Então Deus, ele tem um acompanhamento nosso em todas as faixas etárias, mas como o tema hoje é Jesus e as crianças, esse texto fala sobre Jesus ali e as crianças, ou seja, por que Jesus, na verdade, eu não estou fazendo uma pergunta, calma, mas eu estou fazendo uma pergunta para mim mesmo, porque nós que estudamos a palavra de Deus, o porquê Jesus, aliás, os discípulos estavam tentando impedir que as crianças chegassem até ele, até Jesus. Os discípulos, não atrapalha não. Por quê? Até porque pela lei, na lei judaica, a família, aliás, a criança até aos 12 anos, pela lei judaica, ali não tinha pré-primária, não tinha escola, não tinha jardim, não tinha. Ali a criança aprendia o alfabeto, o Aleph, Beit, Gimel, aprendia ali em casa. A mãe ensinava. O pai ia trabalhar, a mãe ensinava a Torá, ensinava o alfabeto. E só com 12 anos que a criança partia para estudar com o rabino, que era o meu mestre, no caso. Rabino quer dizer meu mestre, rabi quer dizer mestre. E durante esse tempo, as crianças não podiam estar no templo, não podiam estar na sinagoga. Alguns assuntos as crianças não podiam estar. E eu imagino que uma das razões que os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus seria por causa disso. O pastor acredita que pode ser isso também, pastor? Sim, é que para aquela época as crianças não tinham esta voz, não tinham a voz como tem hoje em dia. As crianças hoje, se elas pudessem ao nascer já sair falando do ventre da mãe, elas já estariam exigindo, saía chorando, estariam não somente chorando, mas exigindo algumas coisas. Hoje as crianças elas têm voz, na sociedade, verdade, elas podem falar. A partir do momento que já começa a falar, Sim. já começa a entender o que é, principalmente hoje, Sim. O que é um celular, o que é uma... Incrível como estão as crianças hoje. A tecnologia está muito avançada.
E as crianças estão avançando também, né, através dessa tecnologia. Então, para a época, as crianças elas só passavam praticamente para a maioridade a partir dos 12 anos, né? É verdade. E hoje não. Hoje, vou dizer sobre a maioridade, mas de entendimento. As crianças hoje, com essa tecnologia que nós temos, com as redes sociais, as crianças têm até mais sabedoria do que muito adulto aí. Tem mais conhecimento, ou melhor, sabedoria não, mais conhecimento, né? É verdade. Sabedoria é diferente, mais conhecimento do que muito adulto. É verdade. E Jesus ali nesse texto aqui, ele mostra, né, para os discípulos, né, que as crianças, né, fazem parte do reino também. Não somente, o reino de Deus não veio somente para os adultos, veio para as crianças também. E com relação a a tecnologia, até que ponto pode influenciar com relação à ligação que uma criança tem que ter com Deus, embora ela não depende totalmente em si, né? Porque até o momento que ela alcança a maturidade, ela está dependendo totalmente dos pais, ou da família, ou dos cuidadores, ou alguém que são os tutores dessa criança. Então, o pastor acredita que a tecnologia atrapalha com relação à criança, com relação à religião em si. A tecnologia, ela está aí para nos ajudar, né? Sim, sim. Nós sabemos que, há alguns anos atrás, nós tínhamos que, quando nós estudávamos, nós tínhamos que ir na biblioteca, tínhamos que pesquisar. Hoje está aí, né, na nossa frente. A questão é saber usar, né? É saber usar. É né? verdade. Como o pastor falou, a tecnologia hoje, ela aproxima as pessoas, como também afasta as pessoas. Nós temos com base nos cultos, né? Em certos momentos, pessoas falam, eu não vou ao culto, por quê? Eu vou assistir pela internet. Mas eu acho que o mais gostoso é você estar junto com os irmãos, né? Para as crianças é da mesma forma. Para as crianças, muitas vezes, a tecnologia ajuda, tá? Mas como eu falei, atrapalha. Porque antigamente, como eu vou procurar um texto, a gente procura um livro, antigamente existe até hoje, mas não é mais usada, né? Ou a Barça, o Conhecer, né? É verdade. E você tinha que realmente procurar. Hoje não, é tudo escrever. No celular. Hoje a maioria das crianças não sabem escrever. Por quê? Porque é tudo no celular. É verdade. É tudo no computador. Inclusive, é interessante que na época de Jesus, como não existia nada disso, inclusive algumas pessoas até ficam assim fascinadas com a mensagem de Jesus. Porque Jesus não tinha microfone, não tinha alto-falante, ele falava para multidões. Sim. Né? E hoje a tecnologia tem feito com que as informações estejam assim, não só na nossa mente, mas na nossa frente. Né? Tem sido um perigo para as crianças também, porque nem todas as informações são boas, né? Porque o evangelho quer dizer boas novas, é a palavra de Deus. Mas eu lembrei de um fato interessante, pastor Eduardo, que no início que eu estava na igreja, era criança ainda, mas houve uma questão ali que as crianças estavam na igreja, e elas estavam fazendo aquela bagunça. E o pastor não estava gostando, porque o pastor queria que as crianças, não só as crianças, todos prestassem atenção na mensagem. E de repente a sala de aula das crianças estava em reforma, aí o pastor pegou e disse para o diácono, pega essas crianças, coloca ali tudo dentro do meu gabinete, põe lá. E para quem não sabe, principalmente no meio batista, existem aquelas assembleias, são reuniões, né, que geralmente para discutir assuntos e geralmente acabam se tornando algumas discussões. E aí eles colocaram as crianças lá e o pastor viu que estava um silêncio. A mensagem está um silêncio, ele ficou preocupado. Falou, o que aquelas crianças estão fazendo? Eles estavam aqui fazendo bagunça e de repente estão tudo quietinho. Aí o diácono entrou lá, ele estava tudo orando, sabe, lendo a palavra. Aí o pastor continuou pregando. Daqui a pouco começou uma bagunça, sabe, e o pastor ficou assustado. Falou, diácono, vai ver o que está acontecendo com aquelas crianças. Aí o diácono foi, olhou, perguntou, o que vocês estão fazendo? Agora mesmo eu vi aqui e vocês estavam orando, lendo a Bíblia. E agora, por que estão fazendo bagunça? Não, porque nós estamos na Assembleia agora. Quer dizer,
Nós somos espelho para as crianças. Sim, Jesus sim. queria ser espelho. Você acredita? Para as crianças ali naquela hora? Sim. Jesus, naquele momento, ele queria que as crianças se achegassem a ele, né, para mostrar o reino também para elas. Né? É verdade. Bom, as crianças, elas absorvem muito do que nós fazemos. As crianças, elas são espelhos, né? Elas refletem a nossa imagem. Não somente quando a criança nasce, ela pega o DNA do pai e da mãe, tá? Mas fora isso aí, ela pega o DNA do que ela vê dentro de casa. Né? Se é uma casa que tem briga, se é uma casa que tem problemas, a criança cresce desta forma. Né? Então nós temos que ser exemplos para as nossas crianças. Nós temos que mostrar para as crianças o caminho que deve andar. Como quem é o caminho? É Jesus, como está escrito na palavra de Deus. Né? Caminho, a verdade e a vida. Né? É verdade. Então nós temos que ser espelhos. Aí nós temos que selecionar aquelas pessoas que ensinam as nossas crianças. Porque o pastor falou que nós não temos condição de ficar 24 horas com elas. É verdade. Hoje nós temos aí o trabalho da vida secular, nós temos que trabalhar. Então, nós temos que levar as nossas crianças, tá, em locais que nós conhecemos, que nós sabemos que irão ensinar boas coisas. Na igreja, é a mesma coisa na igreja. Nós temos o nosso ministério infantil, nós temos os professores, né? E nós temos essas crianças que estão iniciando a caminhada no evangelho. Então, nós temos que ser exemplos em casa e exemplo dentro da igreja. O pastor contou uma história aí, e eu achei até interessante, uma vez, eu escutei, eu não sei se é uma história contada ou se é uma história real, né? Mas o pai e a mãe brigavam direto em casa. E na igreja era um amor. Aí a criança chegou para o pastor e falou assim, olha, eu quero que meu pai e minha mãe venham morar aqui na igreja. Mas por que quer? Porque em casa eles brigam muito, mas aqui na igreja são uma maravilha, né? Então nós temos o que nós somos em casa, temos que ser na igreja também e vice-versa, para dar exemplo para as crianças. Inclusive, se é real ou ficção, nós não sabemos. Sim. Mas que isso acontece. Porque eu já vi muito. casos que muitas vezes, por isso que a igreja é o melhor lugar, você que nos acompanha aí, nos nossos programas, a nossa Igreja Batista Nova Vida, ela oferece isso, um ambiente familiar, um ambiente que muitas vezes nós não só levamos esse ambiente para a nossa casa, como nós também trazemos da nossa casa para a igreja. É um feedback. Então, o que acontece? Muitas vezes eu já vi casos, né, da mulher querer chegar e perguntar, né, por que o marido na igreja é uma coisa e... É uma bênção. E eu tenho um exemplo também do meu filho, porque às vezes eu conto que é até nos detalhes. O meu filho pequeno ainda, e eu sempre costumava, o refrigerante estava no finalzinho, eu pegava a PET e virava assim na boca. Aí um dia ele começou a fazer, aí minha avó, né, minha sogra, pegou e disse, Silas, não faz isso. Ele pegou e disse, vó, mas o pai faz. Entendeu? Então, nós somos espelho para as crianças, inclusive até o apóstolo Paulo, né, quando ele escreve a sua carta, ali em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do 11 ali, ele diz assim que, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, cresci como menino, mas quando cresci, deixei as coisas de menino. Quando ele fala isso, eu imagino que seja assim com relação a responsabilidades. Sim. Agora, nesse caso de Jesus, é diferente, porque Jesus ele quer mostrar a pureza de uma criança. Ele quer mostrar, assim, tanto que ele diz que delas é o reino dos céus, né? Temos que ser puros igual as crianças, né? As crianças, elas não têm a maldade, malícia, né? A malícia como o adulto tem. Então, muitas vezes a criança, de repente, ela pode até brigar com um amiguinho, ela pode até ter essa discussão, mas ela não tem essa malícia, ela não tem a maldade no coração como os adultos têm. Né? Então, nós temos que entender e nós temos que ensinar o certo e o errado para as crianças. Né? Nós temos aí, como o pastor falou da nossa igreja, nós temos um ministério infantil que a partir do mês que vem ele vai estar retomando agora as atividades. Assim que está melhorando essa questão já da pandemia. Grande parte da população já está sendo vacinada. Né?
Então nós estamos retomando, claro, com toda a precaução, com todas as medidas, né, exigidas aí, com máscara, tudo, mas nós estaremos retomando. E nós convidamos a você que é membro da nossa igreja, que tem seus filhos, a trazerem, né, as crianças, né, para aprenderem também a palavra de Deus, né, através dos nossos líderes, das pessoas, né, capacitadas dentro da igreja para aprender a palavra de Deus. E como o pastor falou, é a ingenuidade, né? Nós temos que ser como as crianças. Aqui na palavra de Deus ele mostra que nós temos que ser ingênuos como uma criança, né? Para podermos não ter malícia, né? Entrarmos no reino de Deus. Exatamente. Né? Não querendo exigir as coisas como as pessoas exigem, né? Durante a vida. Né? Nós temos que ser humildes e mansos como Jesus. É interessante, até o pastor Kenji, que é pastor presidente da nossa igreja, inclusive, para quem não conhece ainda o pastor Eduardo, ele é recém-conciliado, vai ser ordenado há alguns dias, e ele também cuida ali por isso que ele está falando muito de classe, né? Porque ele cuida da Escola Bíblica Dominical, é o nosso diretor ali da Escola Bíblica, então, também na área de missões, não estou querendo assim, sabe, jogar confete, mas ele fala com propriedade. Mas um dia o pastor Kenji me perguntou, falou assim, Silvio, o que você tem saudade da sua infância? Eu falei da minha ingenuidade. Né? Porque a partir do momento que nós vamos vivendo, por isso que é importante ensinar a criança o caminho que deve andar, porque durante a vida nós vamos descobrindo tantas coisas que acabam machucando o nosso coração, acaba nos magoando com relação a coisas que existem no mundo que nós nem imaginávamos que existia. Por exemplo, hoje nós vemos dias que está na Bíblia, infelizmente, é um cumprimento da palavra, mas pais contra filhos, filhos contra os pais. E pelo menos um pouco que eu entendo, assim, que eu estudei um pouco na área da psicologia, dizem que uma criança até os 5, 7 anos, o caráter, a personalidade é formada. Então, quem que forma? Obviamente, os pais, ou os seus tutores, ou alguém que cuida dessa criança. Por isso a importância, né, pastor Eduardo, de estar ensinando a criança o caminho que deve andar, para que quando for grande, além de não se desviar do caminho, que é Jesus, obviamente, mas também, quando chegar esses pensamentos, esses conhecimentos de coisas ruins, ela possa saber o que é o melhor para a vida dela. Né? Discernir entre o certo e o errado. Por isso que os pais, eles têm que estar sempre atentos, né? Eu digo que a escola, na vida secular, ela passa o conhecimento que o professor tem. Sim, mas os pais têm que acompanhar as crianças, né, para saber o que elas estão aprendendo. Não adianta nada você colocar uma criança num melhor colégio, você colocar a criança num colégio particular, pagar um bom colégio, ou até uma faculdade, né, se você não tiver discernimento do que você vai usar. Então, a criança, como o pastor falou, até os 7 anos de idade, ela está formando o caráter dela ali. Então, ela tem que, através dos pais, através do que eles veem nas redes sociais, como nós falamos, hoje em dia é muito fácil você chegar para uma criança, dar um celular para a criança e deixar ela brincando, ficar quietinha ali. Exatamente. Mas o que ela está aprendendo? O que ela está olhando, né, nesse celular? Qual que é a informação que ela está obtendo ali? É verdade. Porque hoje em dia você consegue obter várias informações, tanto informações boas como informações ruins através das redes sociais. Né? O pastor mesmo, ele comentou... Pastor Kenji? Não, o pastor, o senhor comentou, né, acho que foi na segunda-feira, né, que caiu as redes sociais aí, ficamos sem internet, sem WhatsApp, o Facebook, né, todo mundo ficou, né? E o que as crianças fizeram nesse meio de tempo? É verdade. Qual foi a atitude dos pais nesse meio de tempo? A atitude era mostrar que, fora o celular, você tem uma outra forma de obter o conhecimento. Através dos livros, né? Através das brincadeiras educativas. Sim. Então, nós temos que nós mesmos temos que nos desvencilhar das redes sociais. Né? Então, o importante, muitas vezes, não é só chegar para a criança, toma um celular, é ensinar ela como usar um celular. Sim. E evitar, porque muitos pais, às vezes têm até condições, né? Muitos pais não têm condições de dar um celular para uma criança, ou um tablet, não tem condições. Então, muitas vezes, o pai chega e fala, não é só dar, ensina como usar.
Sim. Né? Muito importante. Inclusive, vocês que nos acompanham, é interessante, nós citamos muito o pastor Kenji. Por quê? Porque nós, perto dele, nós somos crianças, né? O pastor Kenji já tem muito conhecimento da palavra, nós estamos aprendendo. Sim. E eu creio que essa passagem de Jesus ele queria ensinar isso, que para você ser criança, você tem que saber separar as coisas, né? No momento da sua responsabilidade, não adianta querer brincar, tem que ser sério. Sim. E no momento que você tem que se colocar como uma criança mesmo, como Jesus disse, né? Que essa criança que não tiver essa pureza, porque hoje nós vemos crianças que agem como adultos, muitas vezes, né? E muitas vezes adultos que agem como criança, mas não no sentido de pureza, né? Mas no sentido de querer se fazer de vítima, de querer se aproveitar de situações. E, infelizmente, eu tenho visto, como pastor, nós temos visto, porque nós como pastores, nós temos que nos abdicar muitas vezes da nossa própria vida, da nossa família, para poder acompanhar a igreja. Sim. E a igreja é a família. E nós temos visto muitos casos, infelizmente, que nós nos colocamos no lugar dos pais, de pais que se levantam contra filho, às vezes xinga o pai. Eu nunca vi, desculpa falar, não estou me fazendo de vítima, mas na minha infância, embora eu tenha tido uma infância muito difícil, de pais separados, eu nunca vi, assim, a minha mãe, eu nunca xinguei minha mãe, nunca xinguei meu pai, e hoje, infelizmente, parece que o mundo acha bonito quando uma criança fala um palavrão, né? Infelizmente, nós temos visto isso, eu não estou querendo fazer de vítima, mas eu não gostaria que você, que é pai ou que é mãe, que nos acompanha, possa chegar num ponto do seu filho um dia, né, te xingar, ou falar um palavrão, ou falar algo que vai te contrariar. Então, para isso, olha, Jesus é o caminho. Por isso que o tema desse programa hoje é Jesus e as crianças. E nós somos crianças também. Eu acho até interessante, até ontem estava na casa dos meus pais, e estava meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, nós estávamos na mesa conversando, e aí meu pai brincou que, o Eduardo está brigando comigo, né? Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, eu só tenho você de pai para brigar. E eu tenho minha irmã para brigar. Eu não brigo com a minha mãe porque eu vou sair perdendo. Eu brinquei, você entendeu? Para brigar assim que a gente brinca, é aquela discussão saudável que a gente tem, né? De conversar, disso, aquilo. Coisa de família. Mas uma coisa que isso aí me deixa bem triste é quando uma criança xinga o pai ou briga com o pai. Meu Deus do céu, é inconcebível, né, para nós. A gente tem uma ideia de quando é jovem, né? Fica aquelas duas crianças, né? A mãe é minha, a mãe é minha. É verdade. Aí depois quando cresce, não, a mãe é sua, não, a mãe é sua. Você que tem que cuidar, né? Então eu acho que nós temos que dar valor aos nossos pais, né? Nós estamos falando de crianças aqui, mas nós temos que entender que por trás das crianças existem os pais, né? E as crianças têm que têm que aprender a dar valor aos pais, né? Interessante. Como eu comentei do Ministério Infantil, que nós vamos retomar, né, a partir do mês que vem, Sim. Nós temos um projeto de mostrar para as crianças, né, os pais, mostrar a vida para as crianças através da palavra de Deus. Mostrar que como nós fizemos hoje um culto, né, de ação de graças, na mensagem que nós trouxemos, nós mostramos que dentro da palavra de Deus, nós temos momentos de alegria, nós procuramos na palavra de Deus, momentos de tristeza, nós encontramos na palavra de Deus. Sim, as reflexões diárias. Sim. Então, nós temos que ter esses momentos, os pais, né, têm que ter esses momentos com as crianças, de sentar, que seja à noite, que seja na parte da manhã, ou um final de semana, mas compartilhar a palavra de Deus com as crianças, para que elas possam estar aprendendo, estar conhecendo, né? E também conhecer dentro da igreja, no Ministério Infantil, porque as crianças, o futuro nosso, Exatamente. Que futuro iremos deixar para o nosso país, para o nosso mundo, se nós abandonarmos as crianças? Porque um dia nós iremos. Exatamente. Todos nós iremos morrer. E qual que é o legado que nós vamos deixar? Sim. Por isso que a importância, você que nos assiste, que é pai, até que não seja, que não é pai, que não é mãe,
Porque Jesus também, ele não gerou nenhum filho físico, mas ele gerou muitos filhos espirituais. Tanto que ele diz, né, veio para o que era seu, né, o apóstolo João fala ali na primeira carta, aliás, no Evangelho de João, veio para o que era, mas os seus não receberam, mas a todos os que receberam, ou seja, que entregaram a sua vida para Jesus, se tornaram filhos de Deus, aos que creem no seu nome, através de Jesus. Mas a importância, pastor Eduardo, que eu imagino, assim, das pessoas, quem é pai, quem é mãe, ter um entendimento, sabedoria da palavra, porque a própria palavra de Deus diz que os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Ou seja, muitas vezes quando um pai tem mais de um filho, né, faz ciúmes, aquele me obedeceu, você não, então você vai ficar de castigo, ele não. Geralmente o caçula que sai na boa, né? E o outro sai perdendo. Sai perdendo, o mais velho sempre sai perdendo. Apanha. Então o pastor acredita que muitas vezes falta sabedoria, não sabedoria humana que eu digo, porque eu acho muito interessante, os pais, a minha mãe mesmo, o sonho dela era que o meu irmão caçula fosse médico, um fosse engenheiro, mas eu penso que antes de tudo, né, os pais, eles devem pensar que os filhos devem ser um filho de Deus. Sim. Um filho de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Né? Como que um filho de Deus pode ser reconhecido? Como um servo, né, uma filha, como uma missionária, como uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a Deus. Então, o pastor acredita que realmente falta sabedoria da palavra para alguns pais? Sim. Como o pastor falou, muitas vezes os pais almejam que os filhos, né, tenham uma vida melhor, talvez querendo assistir sendo um médico, um engenheiro, dessa forma. Porém, nós sabemos que a vida de cada filho não depende da vontade somente do pai. Né? É verdade. Então nós temos que entender que muitas vezes as crianças, tá, elas têm que, como que eu vou dizer assim, seguir o seu caminho. Né? Como você falou, a vontade da sua mãe era que um fosse engenheiro, o outro fosse médico, né? Então, mas cada um tem os seus caminhos. E Deus, ele sabe esses caminhos. Mas o que falta muitas vezes nas pessoas é a sabedoria, tá? E como usar essa sabedoria. Então, você conhecendo a palavra de Deus, sabendo os caminhos que devem andar entre o certo e o errado, com certeza as crianças serão crianças bem-sucedidas. Muito bem, pastor Eduardo. Interessante esse tema, porque o nosso programa já está chegando no final. Temos alguns minutinhos aí, mas até gostaria que já preparasse uma mensagem para as crianças, né? Mas antes de tudo, quero agradecer a você que nos acompanha sempre no nosso programa Nova Vida, programa da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Você é um dos nossos convidados para estar ali conosco em alguma das nossas reuniões. Se não for possível, nos acompanhe nas redes sociais. Pelo Facebook, Vox TV, e também pelo YouTube, Igreja Batista Nova Vida, SCS São Caetano do Sul. E desde já eu quero agradecer a todos, quero agradecer ao Ed, que é o diretor aqui do programa, sempre nos abençoa através da Vox TV, a todos que participam do nosso programa. E, pastor Eduardo, qual é a sua mensagem que você deixa hoje, ou para os pais, ou para as crianças, nesses dias difíceis? Olha, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, né? Sim. É sempre bom, é a segunda vez que eu participo do programa, e da primeira vez eu participei online, né, à distância, nós estamos cada um em sua residência, e é um prazer aqui, agradeço pela oportunidade do pastor ter me convidado, o Ed também está nos recepcionando aqui, né? E nesses tempos difíceis, eu penso que os pais têm que procurar conhecimento através da palavra de Deus. Conhecimento, como nós dissemos, que a palavra de Deus, ela contém, ela é o nosso livro de fé, é o nosso manual que nós temos, né? E nós temos aí, agora, dia 12, comemorado o Dia das Crianças. Eu digo que, como eu falei um tempo atrás no Dia dos Pais, não existe o Dia dos Pais. Todo dia é Dia dos Pais, todo dia é Dia das Mães, e todo dia é Dia das Crianças. Nós temos que, é somente uma data para venda, né? Mas que os pais, tá, tenham paciência com seus filhos, e os filhos tenham paciência com seus pais também, né? E que possam estar compartilhando momentos agradáveis, não somente
numa época de férias, numa época, mas que eles possam estar trocando conhecimento, se interessando pela vida dos filhos, né? Porque muitas vezes as crianças não se interessam. Então, a minha oração é que Deus esteja abençoando a todos os pais, a todos os filhos, né? Que possam estar participando. E quem quiser, um convite, né? Próximo mês aí, a retomada da nosso Ministério Infantil, que possa estar trazendo suas crianças aí para o nosso Tem o endereço aí no GC, Isso. Igreja Batista Nova Vida, São Caetano do Sul, Rua São Francisco, 107, bairro Santa Maria, São Caetano do Sul. Muito bem, muito agradecido a todos, obrigado pela sua participação, pela assistência. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.